A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. É isso. Hoje eu quero falar sobre família. Hoje eu estou completando 65 anos. Embora eu acho que essa data está errada. Eu não me sinto com 65 anos. É brincadeira. Eu dou graças a Deus de ter chegado até aqui, né? Nesses 65 anos de vida com muita saúde, graças a Deus. De vez em quando a gente tem uns perrengues, né? Passei uns dias aí meio ruim, minha pressão tá subindo um pouquinho, mas graças a Deus, eu louvo a Deus que eu estou chegando aos 65 anos, trabalhando e com muita alegria. Por que eu digo muita alegria? Porque hoje nós estivemos reunidos ali na casa da minha mãe. Minha irmã de São Paulo veio, minha irmã daqui de Americana também estava presente. Ali teve meus tios, meus cunhados, ali presente também. Minha nora, minhas netas, estava tudo ali. Então, assim, foi um momento maravilhoso de confraternização, de reunião de família, meus filhos, meus netos. Então, assim, Deus, de uma forma sobrenatural, tem nos sustentado como família. E eu percebo que eu estou chegando a esses 65 anos, porque graças à misericórdia do Senhor, Ele tem me preservado em vida. Eu passei um momento terrível, pneumonia dupla, Covid, uma dengue que foi terrível, né? E situações adversas que vieram, e graças a Deus o Senhor Ele nos deu a vitória. Mas deixa eu falar um segredo para vocês, queridos. Quando eu me casei, eu era alcoólatra. E aprove ao Senhor tirar do álcool e levar para a presença do Espírito, né? Tirar da embriaguez do álcool para ser totalmente embriagado, tomado pela presença do Espírito Santo. Viver uma vida na presença de Deus, viver uma vida regada e direcionada por Deus. Muitas vezes o Senhor Ele quer mudar a nossa história e a gente não muda porque a gente não toma uma decisão de servi-lo, de seguir a Ele, de estar com Ele. Você pode me dizer assim, pastor, mas eu já sirvo a Deus. Eu sou cristão, eu vou à igreja, eu faço isso, faço aquilo. Queridos, Deus tem a sua forma de trabalhar nas nossas vidas. Muitas vezes vai ser necessário um período de deserto. Porque uma coisa que eu sempre falo, quem me acompanha no Facebook aí, Pastor Carlos Moura, quem me acompanha lá no Facebook sabe, eu sempre estou postando algumas frases, algumas palavras ali, tal. E uma coisa que eu sempre falo é que você pode até servir a Deus, mas o fato de você servir a Deus não quer dizer que você não vai passar por um período de deserto. O povo, quando ele estava ali cativo no Egito, e o Senhor tinha dado uma promessa que os levaria a uma terra prometida lá atrás, foi necessário esse tempo de deserto. Porque esse tempo de deserto foi um tempo de preparo. E uma das coisas que eu sempre vejo é que muitas vezes a gente sucumbe no processo querendo adiantar o propósito, querendo adiantar a promessa. Não, toda promessa ela vai passar por esse teste do tempo, porque esse tempo é o processo de amadurecimento para que quando nós tomarmos posse da nossa promessa, a gente venha a valorizá-la, a gente venha a dar glórias a Deus, porque ela teve um período de processo e você não sucumbiu no meio desse período de processo. Você não sucumbiu no meio desse período de deserto. Quando você vai para a palavra do Senhor, muito do povo de Deus que foi tirado do Egito sucumbiu
no deserto. Por quê? Porque não soube suportar o processo. E ali veio o quê? Em vez de uma adoração, veio a murmuração. Em vez da gratidão, veio o quê? A ingratidão, a chamar do maná de Deus, do sustento diário que Deus deu, a chegar a chamar de pão vil. Aquilo que Deus dava, aquilo que Deus provia de sustento, eles disseram pão vil, né? Então, assim, muitas vezes, nós estamos querendo tantas coisas e esquecemos de agradecer pelaquilo que nós já recebemos. Nós achamos que Deus poderia ter feito mais, quando na verdade nós não somos gratos nem pelaquilo que Ele já fez. Então, assim, eu percebo que esses 65 anos eu aprendi muitas coisas, e muitas delas foi exatamente nesse período de deserto, foi exatamente nesse período de dificuldade, de adversidade e de luta. Queridos, nenhum de nós estamos passíveis de não passar por esse período de deserto. Com certeza, você já passou, ou você ainda está, ou aí você ainda vai passar. Mas o problema não é o deserto em si, mas como você se comporta nesse deserto. Sabe, muitas vezes é doloroso, é difícil, a gente quer desistir. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, desista de desistir. Tá difícil, pastor, eu sei. Ah, pastor, olha, eu não aguento mais. Queridos, às vezes a tua bênção está tão perto e você está desistindo, por quê? Porque você está desistindo daquilo que Deus te deu, da sua família, já que eu estou falando de família. Por que você está desistindo da tua família? Queridos, eu já vi, eu já acompanho famílias há muito tempo. Eu prego para casais e para jovens, eu tenho uma experiência muito grande nessa área, nesse cuidado de jovens e casais. E eu já vi situações, meu irmão, que aos meus olhos inclusive, não havia solução. Mas por que eu continuei lutando com esse casal? Por que eu continuei lutando com esse jovem? Porque eu sei o Deus que eu sirvo e o que Ele é capaz de fazer, porque Ele fez na minha vida, na minha história e na vida de muitas pessoas que eu conheço. Por que Ele não vai fazer na sua? Qual a diferença? Então, meu querido, não desista da tua família. Não desista daquilo que Deus te deu, seja grato. Pastor, mas é difícil agradecer por essa luta. Agradeça. Porque se você está passando por essa luta, é porque você ainda está vivo. E se você está de pé ainda, é porque Deus te deu força para você resistir e chegar até aqui. Aquilo que te fez chegar até aqui está te capacitando para chegar onde Deus quer te levar. A sua fé, a sua resiliência, a sua capacidade de resistir apesar dos momentos difíceis, dias difíceis, de lutas e adversidades. Meu irmão, eu sei que há momentos que você olha para um lado, no deserto, meu irmão, é assim. Você olha para frente e não tem perspectiva. Você olha para o lado, é a mesma coisa. Se olha para trás, é a mesma coisa. Não há uma perspectiva, não há nada claro que você possa ver como uma saída. Mas deixa eu te falar, apesar de você não estar vendo, adiante de você tem uma terra prometida. Tem que continuar caminhando. Tem que continuar crendo que nesse deserto Deus vai te suprir. Nesse deserto Deus vai te confortar. Nesse deserto Deus vai te consolar, vai te suprir nas suas necessidades, assim como foi no povo no deserto. Então não desista. Minha palavra para você hoje. Não desista por causa do deserto.
Não desista da terra prometida por causa do deserto. Não desista da promessa por causa do processo. É só um tempo de preparo. É só um tempo para quando você chegar lá, você possa dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Se eu venci, foi graças ao Senhor. Porque é tudo para louvor e glória do nome dEle. Continua profetizando na tua casa. Continua profetizando sobre esse marido. Continua profetizando sobre esse filho, sobre esse casamento, sobre essa família. E continua orando. Quando você vai para o livro de Ezequiel, no capítulo 1, Ezequiel tem uma visão de céus abertos. Mas quando chega lá no capítulo 37, ele conseguiu profetizar aos ossos secos, que já tinha dizimado, era só esqueleto. E quando ele disse: haja carne, houve carne. Quando ele disse: haja vida, houve vida. Porque só pode profetizar no meio dos ossos secos aquele que já viu os céus abertos. Por isso que os céus abertos começam no capítulo 1, para chegar no capítulo 37 e poder prover ali o milagre, poder profetizar e acontecer o milagre. Fica com essa palavra em nome de Jesus, não desista. 65 anos, graças a Deus não desisti e pude chegar até aqui. E posso dizer para você, vale a pena continuar insistindo. Porque no tempo certo a resposta do Senhor vem. Amém? Deus te abençoe, fique com essa palavra, que a graça do Senhor te alcance em todo o tempo. Até o próximo vídeo, vai lá, se inscreve no canal Pastor Fazendo Arte, curte, comenta, compartilha, triplo C. E ativa o sininho para receber o próximo vídeo, sempre tem um vídeo novo para o teu coração. Amém? Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.